Numa noite de sexta-feira, em janeiro de 2023, os moradores de um bairro de Goiânia acordaram com os gritos desesperados de uma senhora vizinha pedindo por socorro no meio da rua, frente à sua casa. A polícia foi chamada e, ao entrarem na casa da senhora, encontraram o esposo Luiz todo ensanguentado na cama do casal. Depois que o esposo foi levado a um hospital, a esposa Marilene de Souza, 25 anos, foi presa por violência doméstica e tentativa de homicídio. Na delegacia, ao ser entrevistada pelos detetives, Marilene jurou que amava seu esposo, que era inocente das acusações, e, implorando que fosse ouvida, contou a história mais assustadora, mais bizarra e estranha que possa imaginar. Esta é a história que Marilene contou. Eu acredito que tudo começou na sexta-feira da semana passada, quando eu e meu esposo retornamos de uma churrascaria da cidade, onde fomos celebrar o nosso 3º aniversário de casamento e as férias de trabalho que iniciavam. Era mais ou menos umas 10h30 da noite e a gente assistia um filme de terror na televisão da sala, quando a porta da rua abriu bem devagar. Eu não pensei nada demais, apenas que Luiz havia esquecido de trancar e, com o vento, a porta abriu. Como Luiz sempre foi brincalhão, levantou e, olhando para fora da casa, disse: Pode entrar, seja bem-vindo. Eu reclamei que não devia brincar daquela maneira, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, rindo e debochando, perguntou se eu realmente acreditava nas histórias de assombração. Eu não disse que sim ou não. Apenas insisti que fechasse a porta e que não brincasse daquela maneira. De nada adiantou. Ainda com um ar de deboche, voltou a dizer que entrasse, fosse o que fosse, que aquela era sua casa, e depois trancou a porta. Nós terminamos de assistir o filme e fomos deitar. Porém, dormir foi impossível. Luiz passou quase toda a noite com a dor de barriga, vomitando e culpando o restaurante. Lá por volta das 4 da manhã, Luiz melhorou, dormiu e continuou dormindo até as 3 da tarde, quando levantou com uma cara de poucos amigos que eu nunca havia visto. O resto da tarde, Luiz passou sentado no sofá, olhando para a televisão com um olhar vago, distante e sem dizer uma palavra. Mal respondia com sim ou não quando eu perguntava se estava bem, se queria comer alguma coisa ou se precisava ir ao pronto-socorro. Às 10 da noite, eu lhe dei um beijo e fui deitar preocupada com a saúde e o estranho comportamento do meu esposo. Uns 20 minutos mais tarde, Luiz apareceu na porta do quarto e ali ficou parado me olhando sem dizer uma palavra. Eu perguntei o que passava, se estava bem ou o que sentia, mas ele não respondeu. Virou as costas e voltou para a sala, onde passou toda a noite. No domingo, eu levantei para preparar o café da manhã. Luiz não quis comer. Foi deitar e dormiu todo o dia. Só levantou quando escureceu. Luiz parecia outra pessoa. Calado pelos cantos da casa, com barba por fazer, sem banhar ou trocar de roupa por 2 dias. Completamente diferente do esposo limpo, aciado, amável e brincalhão que eu conhecia. No domingo à noite, eu preparei sua comida predileta: galinha frita, purê de batata e arroz branco. E pedi que fosse banhar para jantar. Luiz deu uma olhada para a comida, disse que não estava com fome e foi para o banheiro, onde ficou trancado por mais de 1 hora, sem barbear ou banhar. Na segunda, eu e minha cunhada conseguimos convencê-la a procurar ajuda médica. Segundo o médico que o examinou, o problema de Luiz devia ser psicológico, pois fisicamente tudo parecia normal. Naquele mesmo dia, marcamos uma consulta com um psicólogo para a semana seguinte. Só restava esperar e pedir a Deus que Luiz pudesse ser tratado. Na terça e quarta, a situação continuou igual.
Luiz passou os dias quase sem comer, sem banhar e calado no sofá ou trancado no banheiro. Na quinta-feira, mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu acordei com 2 vozes na sala. Eu levantei e nas pontas dos pés fui ver quem conversava com Luiz. Eu quase tive um treco do coração ao ver o meu esposo de pé no canto da sala, conversando sozinho. Eu não conseguia entender o que dizia. Porém, o mais estranho e assustador é que ele dizia uma coisa com uma voz e respondia com outra completamente diferente. Eu voltei para o quarto assustada, tranquei a porta e fiquei acordado o resto da noite pensando no que fazer. Ontem pela manhã, sexta-feira, eu levantei e fui para a sala. Luiz estava acordado, sentado no mesmo canto, olhando para o vazio, para o nada. Eu lhe disse bom dia e perguntei se estava melhor. Luiz não respondeu, nem sequer olhou na minha direção. Com medo do meu esposo, coisa que jamais imaginei sentir, e sem saber o que fazer para ajudá-lo, peguei minha bolsa e fui para a casa da mamãe. Depois de horas conversando e contando do que passava, a mamãe aconselhou que eu devia procurar ajuda espiritual. E assim fiz. Imediatamente comecei a procurar por profissionais do ramo. Por volta das 3, saí da casa da mamãe e fui até a casa da minha sogra, que concordou com o conselho da mamãe. Depois de conversar com a sogra, eu fui para casa. Luiz estava dormindo no quarto. Quase meia-noite, eu também fui deitar, apavorada e com medo do meu esposo. Mais ou menos 2h30 da manhã, eu acordei com um forte arranhão nas minhas costas. Pensando que havia sido Luiz, virei para ele com a intenção de defender-me, mas não foi necessário, pois ele nem sequer movia e estava todo ensanguentado. Desesperada, corri para o meio da rua e gritei por socorro. Depois que Marilene terminou de contar sua história, um outro detetive apareceu informando que Luiz estava bem, apesar dos profundos e estranhos arranhões no peito e nas costas, causados por algo parecido com garras. Naquele instante, um dos detetives lembrou que Marilene também havia sido arranhada e pediu que mostrasse suas costas. Marilene virou para a parede, desabotoou vários botões e bem devagar foi deixando a blusa baixar. Os detetives não podiam acreditar no que viam. Nas costas de Marilene estavam 3 arranhões vermelhos e paralelos do pé do pescoço até embaixo na cintura. 3 arranhões certamente causados pelas mesmas garras que arranharam seu esposo Luiz. Nem o médico que cuidou de Luiz ou os detetives foram capazes de explicar como os arranhões foram dados nas costas de Marilene e no esposo, sem cortar a roupa que vestiam. Hoje, depois de vários tratamentos espirituais, Luiz já não sofre do mesmo problema. Ele e Marilene continuam vivendo em Goiânia, em um outro bairro, em uma outra casa e sem brincar com o desconhecido.